Bom dia, gente. Bom dia. Hoje eu consegui entrar naquele nosso horário, no horário meio que normal, né? Que bom ter vocês aqui mais uma vez. É o nosso quinto encontro, né? Eu acho, nosso quinto encontro. Minha esposa aqui, ó. Gente, minha esposa entrou. Mas sumiu daqui, cadê ela? Cadê ela? Ela aqui, ó. Bom dia. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Essas nossas lives aqui é muito desprendida, não há nenhum propósito por detrás delas. Pastor Daniel Candeias, Deus abençoe. Um abraço, amigo. Hoje eu prometo não demorar. Que bom ter vocês aqui. Vamos lá ao nosso exercício. Uma setinha aqui embaixo. Todo mundo que aparecer aqui do lado direito, você dispara para todo mundo. E dedinho no coração aí pelo menos por 2 segundos. Estou à sua disposição, Daniel. Conte comigo. Vai ser precioso servi-los. Vamos lá, gente. Hoje eu quero desafiar você a gente trazer mais gente para cá para dentro, já que hoje de sexta para sábado. Vamos lá? Vamos ver se a gente aumenta o número da frequência aqui. Olha, tem gente da Venezuela aqui. Uau! Que Deus continue abençoando os nossos irmãos ali na Venezuela. Uau! A gente tem aqui gente dos Estados Unidos, Venezuela, Bahia. Muito bom. Vamos lá, gente. Eu vou deixar vocês um pouquinho aqui e vamos ver se a gente consegue, ó. Vamos dizer que hoje é sexta-feira, né? Vamos tentar trazer o máximo de pessoas para cá, para a gente poder bater um papo. A princípio, agora não vou chamar ninguém. Ontem eu precisava chamar algumas pessoas a título até da gente distrair também, conversar com eles. A live tem, de certa forma, nos aproximado nesse aspecto também, né?
Que alegria. Que bom ter cada um de vocês aqui, ó. Tá crescendo ali o número, vamos lá. Ó, o bacana é que o coração aqui não para, ó. Muito bom. Vamos lá, eu começo hoje a falar desse quinto ponto. Eu começo a falar hoje desse quinto ponto de 7 atitudes do fermento. Mas se a gente chegar a 100 aqui, ó, eu falo, eu começo. Hoje eu tô desafiando você. Não fiz nada disso nem no primeiro dia, nem no segundo. Mas hoje eu queria, por ser sexta-feira, eu queria que a gente trouxesse mais alguém para cá. Faça isso. Tá bom? Vamos lá? Ó, a minha esposa aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. A gente tem aqui 58 pessoas. 58 pessoas. Se 58 pessoas vir aqui na setinha e divulgar para pelo menos 10, a gente aumenta esse número assim, ó. Vamos tentar? Todos vocês, todas as 60 pessoas que estão aqui agora online. Eu convidei 3, já entraram. Ah, minha esposa tá falando aqui, ó. Convidei 3 e 3 já entrou. Já entrou. Bota a mãozinha aqui pro pessoal ver pelo menos sua mão. Olha a mão misteriosa. Mão misteriosa. É a mão dela. Vamos lá? Essas 60 pessoas que estão conosco aqui, ó, 67, comentou. É legal, né? Fala a verdade. Muito bacana isso, né? Essa interação nossa aqui. Vamos lá, ó. 67. Tá indo. Tá indo, Natália? Tá, eu tenho 70. Ó. Pastor Neilson, Curitiba, Alasca. Obrigado, Leite. Você compartilhou com 10. Eu tenho uma Bíblia dessa. Ah, eu tenho. Tenho algumas Bíblias dessa aqui. Ó, já tem 77. Uau, 77. Uhul! Ó, agora se 77 compartilhar cada um com 10. Ó. Obrigado, Neils. Obrigado, amigo, por você ter compartilhado. Obrigado mesmo. Mônica, lembranças do Amapá. Deus abençoe. Ai, que saudade. Eu quero açaí, Mônica. Manda pra gente açaí. Ô, Mônica, a minha esposa tá gritando aqui. Eu quero açaí. Eu quero açaí. Você quer açaí ou você quer açaí? Açaí, Mônica. Uns 15 litros. Meu Deus, ela quer 15 litros de açaí, gente. Como é que consegue enfiar o açaí pelo Instagram assim? Não, eu vou mandar o endereço para ela mandar pela boa. Duvido, Neilson. Eu duvido. Só duvido. Ah, ela tá falando aí, amor, Mônica, ó. Cadê a Mônica? Tá aí. O que a Mônica dizendo? Tá aí, ó. Amo açaí. Tá dizendo açaí, amo. Amo também. Amo açaí. Ó, 75.
70. Se 70 pessoas compartilharem. Obrigado, Zumara. Obrigado por compartilhar. A gente chama vocês também. Ô Neilson, duvido. Quando eu terminar a live, me chama no WhatsApp. Porque eu vou estar eu vou estar por perto aí. Se fosse possível, mandava mesmo açaí pra vocês. Ó, a Mônica tá dizendo que se fosse possível. Gente, vamos mandar pelo correio. Mandar pelo correio, não pode. Mandar pela empresa aérea. Mandar por avião? Pelo blog. Pode. Blog? O que é blog? Pela empresa aérea, para mandar congelado. Tem gente assistindo da Itália. Ó, Itália, Ceará, Recife. Patrícia, Deus abençoe, Patrícia Lins. 15 litros, Mônica, 15 litros. É isso, 15 litros. Ô Lucas, eu vou para Bahia agora em setembro. Eu vou estar na Bahia em setembro, a partir do dia 21. Depois Campinas, Teresina. Mônica, vou falar com você. Paraíba, depois. Rio Grande do Sul. Meu Deus. Ô Paulo, tá frio aí, Paulo? Quantos graus tá aí? Ó, viu? Ó, tá crescendo. 80. Alagoas. Ah, a terra que a gente Eu vou estar em Alagoas agora em setembro. É? É. Eu acho que eu vou também. Eu vou nas asas. Vou estar em Alagoas no Apóstolo Ítalo. Alô, São Paulo, Queimados, Bruno de Queimados, Cabo Frio, Campinas. Gente, é muita gente. Olha lá, o pastor Paulo falando 15 graus que está no Rio Grande do Sul. Oh, Jesus. I am from Irlanda. Meu Deus, estou falando inglês. I am from Irlanda. Maranguape, que legal. Vem pra... Aqui o olhinho dela, gente. Olha o zoinho dela. Vocês gostam que ela fale, né? Ela não me dá moral, não. Ai, gente, não é verdade. Distrito Federal, Santo André. É que ela tá com vergonha que ela tirou a trança. Não, ela tá black, olha. Ela tá destrançada. Eu amo meu black. Ela está destrançada. Ai, que saudade. Engenheiro Pedreira. Que coisa linda. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Ó, falta 5 para 100. Oxe. Olha lá, o pastor Neilson de Curitiba. Natália Show. Obrigada, pastor. Obrigada, sejam bem-vindos. Duvido, pastor Paulo. É isso. Duvido, só duvido. 100. Só duvido. Ó, 104. Não, agora eu encrenquei. 120. Chegamos a 100. Mas chegamos não a 100, chegamos a 103. Aí não é um número fechado, a gente tem que ir para 120 agora. Aí, não, deixa cair não, gente. Aí caiu. É uma ovelha do... Minas, estaria em BH também agora em setembro. Dia 9 de setembro eu estou em BH. Já falei com meu irmão. Ele vai falar, obrigado, pastor Paulo. Por favor. Como tá lá? Quero ser útil. A Natália tá falando, tá aqui, tá botando esse coraçãozinho aqui, a Natália tá colocando. Sou eu, gente. É porque eu sou apaixonada por ele, aí eu vou botando o coraçãozinho, sabe? Ah lá, o Nelson Gonçalves, é isso mesmo? Eu sou o 150, é isso aí. É isso aí, duvido a gente chegar em 150. É verdade, CBJ. Duvido levar a Natália. Duvido. Eu gente, vou. que é isso que você tá fazendo no cabelo? Então tô ajeitando. Ó, gente, ó, ela tirou a trança e eu tirei a minha trança. Tirei minha trança. Bota meu boné, Natália. Vigia.
Natália, bota meu boné, Natália. Pronto, fica menos feio. Os dois resolveram mudar. Vamos lá, Coisa gente. linda, vamos lá. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui que ele tá bagunçado. Pera aí, só rapidinho. Esse é meu? Pera aí, ajeitar o cabelo aqui. Pronto. É o que isso aí? É água. Dá minha garrafa aí. Nem sei o que é, mas tô bebendo. Aí vai que... Essa Natália é uma graça. Vamos lá, gente. Mateus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, versículo 33. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, versículo 33. Continuo pedindo a você esse nosso exercício da fé. Setinha do bem, como diz a Valquíria, e dedinho no coração pelo menos por 2 segundos. Isso gera uma informação para o Instagram e ele entrega essa live para algumas pessoas. Vamos lá? Eu estou falando com vocês já. Hoje é o nosso 5º dia. Sobre as 7 atitudes do fermento. As 7 atitudes do fermento. As 7 atitudes do fermento. Eu fiz como é que é a palavra? Peraí. Esqueci. Vamos lá. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 33. Você que está com sua Bíblia aí em mãos. Isso. Vamos lá. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13. Ó, tá anotadinho aqui. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Eu acho muito interessante essa ideia da semelhança, né? Essa ideia de semelhança, para mim, é único essa imagem da semelhança, porque envolve a humanidade, sabe? A humanidade não no sentido globo, mas a humanidade no sentido ser, né? Essa ideia de semelhante, o reino de Deus é semelhante. E aí se utiliza de uma figura de linguagem muito nossa, né? Muito única. E a ideia, a princípio, é falar de uma das características do reino de Deus, que é a influência e as atitudes, né? Então, o reino dos céus é semelhante o quê? É semelhante ao fermento.
É semelhante ao fermento na ideia do acesso, é semelhante ao fermento na ideia do cotidiano, do decorrido, né? É semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz. Isso é um exercício. Então, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz. Então, é um exercício. É bom deixar isso claro. É um movimento acerca de uma das características do reino de Deus, que é a influência e as atitudes. Então isso precisa sempre estar em movimento de tomar e ser introduzido. Entendeu? Então ele usa essa figura do fermento para exemplificar como funciona essas qualidades no reino de Deus. É interessante isso. O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Essa ideia de até que tudo esteja levedado fala do processo da paciência, né? Precisa esperar. Precisa esperar, né? Primeiro dia a gente falou do fermento parecer frágil. O fermento parecer frágil. Segundo dia, eu falei do fermento não intimida a massa. Essa ideia, só para recapitular, essa ideia do fermento parecer frágil, eu preciso recapitular, porque a aparência do fermento é de frágil, mas quando misturado à massa tem um grande poder. E aí eu disse que a fragilidade, no ponto de vista de ser forte o suficiente para influenciar, que não tem nada a ver com a nossa capacidade ou habilidades humanas, tem a ver com a fragilidade. A gente no primeiro dia foi conduzido a entender que, mesmo sendo frágeis, há um poder em nós de influenciar e de tomar algumas atitudes a ponto de mudar o cenário que nós estamos inseridos. E a segunda atitude do fermento é o fermento não intimida a massa. É entender que eu fui posto onde estou não para intimidar, mas para influenciar. Ok? Terceiro é o fermento. O fermento não se intimida pelo tamanho da massa. E eu me faço por uma necessidade de expressar outra vez que eu sou, você é fermento para influenciar sem medo da massa. A massa tenta gerar medo em nós. A massa tenta gerar medo em nós. A massa é bem maior. A massa é bem mais expressiva. Porém, você é fermento para influenciar sem medo da massa. Então não tenha medo. Não tenha medo do tamanho da massa. O poder transformador está com você. No quarto dia, eu falei que o fermento trabalha calado. Isso mexeu demais com o meu coração. Porque ele age
rapidamente, gradualmente, porém em silêncio. Quando se percebe, essas 3 medidas de farinha já cresceram o suficiente pelo processo da introdução desse fermento nessas medidas, né? E hoje eu vou falar, não vou me demorar. Hoje é a quinta atitude do fermento. Anotem isso, por favor. O fermento nunca, não esqueça disso. O fermento nunca se torna massa. O fermento nunca se torna massa. Fermento é fermento. E será sempre fermento. Isso é uma questão de posicionamento, isso é uma questão de postura, é de entender quem sou. Para que estou? Para onde vou? Ok? Fermento é fermento e sempre será fermento. Ele se mistura à massa, mas não se transforma em massa. O agente do reino de Deus está no mundo, mas não... isso é muito forte no meu coração. O agente de Deus, o agente do reino de Deus está, melhor dizendo, está no mundo, mas entende que é fermento. Está para lá, está lá para influenciar o mundo e não para ser igual ao mundo. Vou repetir isso a você. O agente do reino de Deus está no mundo, mas entende que é fermento, está lá para influenciar o mundo e não para ser igual ao mundo. O fermento não se torna massa. Não é a massa que influencia o fermento, mas é o fermento que influencia a massa. Ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. Quem decide somos nós. Essa decisão é nossa. Ou eu influencio, ou eu sou influenciado. E isso é em todas as relações humanas. Você tem influenciado ou tem sido influenciado. Vou perguntar de novo. Você tem influenciado ou você tem sido influenciado? Assim, é inconcebível a ideia. É inconcebível a ideia. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. É inconcebível a ideia de que você está onde você está, ao invés de influenciar, você ter sido influenciado. Aonde você estuda, você influencia ou você é influenciado? Aonde você trabalha, você influencia ou você é influenciado? Isso não é uma pergunta para você responder para mim. Isso é uma pergunta para você responder para você. Você influencia ou você é influenciado? Então, mais uma vez,
Eu vou repetir. Eu vou repetir a você o quinto ponto. O fermento não se torna a massa. O fermento não se torna a massa. Não. A massa não é poderosa. Não. A massa não é poderosa. A massa, ela é influenciada. A massa é influenciada. E quando eu digo que você, a pergunta é, quando eu digo que se você influencia, você é influenciado, esse tipo de influência que possa ser, que você receba, é no sentido negativo, não é no sentido positivo, sobre o ponto lá de cima, que o fermento influencia, ok? Não é sobre isso. Eu estou dizendo, você muda a massa quando você é introduzido, ou você é mudado pela massa depois de ser introduzido nela. Então é sobre essa influência que eu estou falando. Então é basicamente isso. O fermento fora do vencimento não influencia a massa? Gente, algumas perguntas que surgem no processo de raciocínio nosso são maravilhosamente maravilhosas, porém acaba conduzindo a gente a um outro tipo de raciocínio, né? Então, se o fermento fora do vencimento não influencia a massa, vamos tratar desse fermento que Jesus está falando. Eu acho melhor. Porque se a gente for olhar para hoje, primeiro que o processo é de fermentação, né? O fermento dentro da massa vai fermentar, vai levedar. Então o processo de crescimento da massa, justamente pelo fato do fermento ter sido posto dentro da massa e ele fermentou a massa, né? É basicamente isso. Quando você começa a raciocinar, e aí eu estou te conduzindo a pensar, a raciocinar, a refletir, perguntas como essa surgem, e aí você pergunta e você tenta responder. É dessa maneira que eu medito na palavra. Eu olho, percebo, pergunto a mim, tento responder a mim mesmo, e é a partir daí que cresce o raciocínio, a ideia, a construção do texto em si. Entendeu? Isso é uma pergunta maravilhosa, muito pertinente. Mas quem sabe essa pergunta que veio ao seu coração foi o próprio Espírito de Deus que nos fez a você. E aí foge da minha alçada. Deus ele quer uma resposta sua. E eu não estou fugindo de responder. Mas é isso, gente. Esse quinto dia aqui, o nosso fermento nunca se torna a massa. Você não se torna massa. A massa é grande, a massa tem por objetivo intimidar, a massa tem por objetivo nos espantar porque é grande, a massa tem por objetivo, pela sua grandeza, querer impor alguma coisa, mas mal a massa sabe que quando o fermento é introduzido nela, sabe, gente, a gente não pode
A gente não pode nunca desistir da massa, por mais que a massa ela é tendenciosa, né? Justamente, Carlos, o fermento não pode perder a sua característica nunca, nunca, nunca. O fermento, ele não perde a sua característica. Eu não sou muito de abrir para perguntas, mas tem uma caixinha aqui embaixo. Faça-me pergunta pertinente a esses 5 dias, ok? Faça-me algum tipo de pergunta sobre esses 5 dias. E eu vou ler aqui a pergunta e se eu tiver resposta, eu dou. Se for pertinente, o tema. Isso, se for pertinente ao que a gente está tratando aqui esses dias. E se eu tiver também a resposta, eu dou. Do contrário, eu não vou nem expor a pergunta. Olá, pastor Davi, tudo bom? Deus abençoe. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado. Davi, Deus te abençoe, Davi. Oh, Neils, muito bom, amigo. O fermento só é visto quando entra, após crescer a massa. Não se vê mais. Mas se sabe que a massa cresceu devido à sua influência. Rapaz do céu. Acabei de marcar o comentário dele. O fermento em grande quantidade, me refiro ao excesso de religiosidade. Não, o fermento não tem a ver com religiosidade. Pelo menos do que está sendo tratado aqui, não. Nesse texto, não. Até porque não tem excesso. O excesso aqui é de massa. O reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher o toma e introduz em 3 medidas de farinha. Então, a grandeza aqui é a massa, o fermento é. Mas muito boa a ideia. Olha essa pergunta. O fermento sempre tem que influenciar as coisas boas, independente das circunstâncias que o fermento passe. Sim, muito bom. Isso aí. Na verdade, o fermento, ele influencia a massa. Ele já é bom. Então, e aí, independentemente da sua fragilidade, né? Independentemente das pessoas olharem para ele e não dar a devida atenção, como frágil. E aí, está lá na primeira live que nós tratamos, né? Nós, eu e vocês.
Mais uma aqui. Pastor, ainda que a massa seja maior, o fermento inserido na massa sempre influencia? Sempre. É o que a gente falou no terceiro dia. O fermento não se intimida pelo tamanho da massa. Está na terceira live. O fermento não se intimida pelo tamanho da massa. Porém, no segundo dia a gente falou que o fermento não intimida a massa. Então ele precisa entender que ele está onde ele está para influenciar e não intimidar. Terceiro dia, o fermento não se intimida pelo tamanho da massa. A massa quer intimidar o fermento, mas o fermento influencia a massa. É isso aí. Vamos lá. Como ter a consciência do poder de ser um fermento? É quando você ouve o que Deus está dizendo ao seu coração. Na verdade, quem está dizendo que você é aquele que sabe que você é. Porém, ele precisa fazer você entender quem você é. Então, essa consciência. E aí você precisa entender. Você precisa, é uma questão, como foi tratado desde o início, é uma questão de postura. É uma questão de postura. Você precisa entender quem é você. Como ter a consciência do poder? Você precisa entender. O problema é que você olha para o ser que você é e você se desqualifica pelo tamanho da massa que você precisa estar introduzido. Quando você olha para o tamanho da massa e a sua pequenez, você se desqualifica pelo tamanho da massa. E o fermento não vai ser grande, ele continua sendo frágil, porém há um poder transformador nele quando é introduzido nessa massa toda. Entendeu? O fermento, quando não influencia a massa, não cresce. Não, o fermento não cresce. O que cresce é a massa. Eu acho que essa foi a sua pergunta. Então, o processo de influenciar é do fermento para a massa, não é da massa para o fermento. Qual é a maior dificuldade dos nossos dias de hoje? Entender quem somos. Entender a nossa identidade. Isso. Entender quem somos. Mais uma. O fermento sempre tem que levedar a massa? Sempre. Sempre. Porque o reino de Deus é semelhante ao fermento, que uma mulher o toma e introduz. A partir do momento em que a mulher introduz o fermento na massa, nessas 3 medidas de farinha, cria-se uma expectativa. Então, é a partir dessa expectativa. Então, vai haver o crescimento. E é interessante, e foi o que nós falamos ontem, o fermento trabalha calado. E aí eu me utilizei de uma expressão que ele age rapidamente e gradualmente. É rápido e é gradativo. Rápido e gradativo.
Parece que não tem a ver, mas tem a pergunta que ela está fazendo aqui. A minha resposta é muito rápida, muito objetiva. Pessoas precisam de pessoas. Nós dependemos de Deus, porém precisamos um dos outros. Precisamos. Porém, esse processo de precisar precisa ser administrado, para que esse precisar não se torne dependência. Nós dependemos de Deus, porém precisamos um dos outros. Deus te abençoe. Então, gente, observem essa pergunta. Quando sabemos que estamos influenciando os outros segundo aquilo que Deus nos chamou? Quando? Quando sabemos? Quando sabemos que estamos influenciando os outros segundo a opinião, segundo aquilo que Deus nos chamou? Quando? Quando que você sabe? Vamos lá. Primeiro que é um processo contínuo. Existe a promessa, o propósito e o processo. É isso, amor? Existe processo, propósito e promessa? Processo, promessa e propósito. Enfim, existem 3 P's que a gente precisa entender: promessa, propósito e processo. Então, quando você... quando que eu sei do propósito? Quando eu passo no processo. O processo me coloca dentro de uma situação que eu vou descobrir o propósito. E aí eu vivo a promessa. É processo, propósito e promessa. Aí a pergunta é quando que eu sei que estamos influenciando os outros segundo aquilo que Deus nos chamou? Quando eu passo a perceber que o ambiente não me influencia mais. E aí eu passo a ver as pessoas tendo resultado a partir das minhas atitudes de maneira tão positiva, e levando-as a descobrir o propósito da vida delas. Então, ser fermento é isso. Ser fermento é trabalhar de maneira tão calada, mais rápido e gradativo, que vai fazer com que a massa cresça, fazer com que o ambiente se altere, mude. E aí eu vou voltar aqui atrás, no nosso primeiro dia. Jesus, ele vem dizer que uma das características do reino de Deus é influenciar e ter atitudes. Ele usa essa figura do fermento para exemplificar como funciona essa qualidade do reino de Deus. Se eu desejo uma vida vitoriosa, estabilizada, preciso ser influente e ter atitudes positivas para transformar tudo ao meu redor. Quando você perceber que as coisas ao seu redor começaram a mudar a partir da sua atitude, você está influenciando. Gente, muita pergunta que veio agora, hein? Vamos lá. Olha essa pergunta. O que devemos fazer para ser fermento? Eu não preciso fazer nada. Eu já sou. Não é sobre fazer para ser. É sobre ser para fazer. Então eu já sou. Por isso faço. Eu não faço para ser. Eu sou para fazer. Então não é sobre ter, é sobre ser. Quando eu passo a ser, eu faço porque sou. Então, eu sou fermento.
E aí eu faço o quê? Faço a massa crescer. Preste atenção nessa pergunta, gente. Por que é tão difícil ser um fermento? Então, você consegue entender, e não, eu não estou falando que o Jardim, eu não estou falando que o Jardim está em crise, mas você consegue entender que as perguntas caminham justamente para o não entender a identidade. Então a nossa dificuldade ultimamente está em saber quem somos. Lembra de quando Jesus saiu do Jordão, após ser batizado? O céu abriu, uma pomba desceu e Jesus ouviu essa expressão: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Logo depois ele foi parar no deserto e foi ser tentado pelo diabo. E a pergunta do diabo é essa: se tu és filho de Deus. Ele acabou de ouvir sobre a sua identidade. O céu revelou a sua identidade. E o diabo no deserto está querendo colocar dúvidas sobre essa certeza. E a pergunta é: a quem ouvir? Um Deus que se revela no Jordão do meu compromisso, que é o batismo, ou o diabo que se apresenta no meu deserto para me tentar? Então, não é difícil ser um fermento. Você é um fermento. Você já é fermento. Eu acho que a gente podia mudar essa pergunta. Por que é tão difícil influenciar? Por que é tão difícil ter atitudes positivas? Acho que essa deve ser a sua pergunta. Vamos lá, mais uma. Uau! O fermento tem que ter sempre a influência penetrante? Claro! Porque não tem como o fermento influenciar fora da massa. O fermento influencia dentro da massa. Preste atenção na pergunta: como entendemos que somos esse fermento? Não é sobre entender se somos, é ter a certeza do que se é, para então fazer o que se deve. Eu não posso fazer o que deve ser feito não entendendo quem eu devo ser para fazer. Então fazer é consequência de você entender quem você é. Porque se você tenta fazer alguma coisa não entendendo quem você era, o que você faz será feito sem a sua identidade. Quantos hoje estão fazendo coisas por aí e não há identidade no que faz porque quem está fazendo não sabe quem é? Então entenda quem você é para depois fazer o que deve ser feito. Quando o fermento entende que é fermento, ele não tem dificuldade nenhuma de ser introduzido numa massa. Ele não vai ser intimidado por ela, ele não vai intimidar a massa, ele simplesmente vai influenciar. Só isso. Sim, a falta de identidade é simplesmente porque não conheço o Pai em intimidade. Então a gente começa a perceber que essa crise precisa ser alterada. Tarcisinho, beijo, meu irmão.
Nós estamos vivendo uma crise de identidade. Essa é uma verdade. Vamos lá. Meu Deus, é muita pergunta. Leiam essa pergunta. Preste atenção nessa pergunta. Como consigo entender que estou no processo e não fora da vontade? O processo é justamente para nos introduzir sobre aquilo que Deus quer. Ser colocado no processo é ser conduzido a vivermos a vontade que por alguma razão decidimos correr dela. Então essa sua pergunta revela que você está dentro de um processo para se encaixar na vontade. Deus está no controle disso. Nilson, é muita pergunta aqui. Deixa eu ver se eu acho a sua. Gente do céu. Ok. Olha a pergunta desse meu amigo. O silêncio do fermento tem importância? É a importância de entender, eu vou precisar ser redundante. É importante entender que há importância no silêncio. Porque como nós falamos ontem no quarto dia, o fermento trabalha calado. Não se vê o fermento trabalhando. Deus te coloca onde você está, sem alarde. Você vai influenciando como agente do reino. Deus te coloca no meio de muitos problemas para que você faça tão somente a diferença. Ele age rapidamente, gradualmente, assim como a palavra de Deus nos nossos corações. O maior exemplo disso era Jesus. Ele andava no meio de pessoas necessitadas, fazendo a plena diferença, mas não se mostrava. Ele era fermento. Ele se misturava às pessoas numa conversa e influenciando como o reino de Deus, trabalhe calado. Jesus chega ao poço, puxa a conversa com aquela mulher samaritana. Então, é entender que o silêncio é importante, porque faz parte da identidade do fermento. Se eu tentar fazer qualquer coisa fora da minha identidade, eu me torno qualquer outra coisa, e eu passo a acreditar naquilo, e eu me distancio quem de fato eu sou. Então, o silêncio do fermento tem importância. A importância do fermento é a importância de fazer tudo em silêncio. Que pergunta, meu amigo.
É isso, gente. Abri a caixinha de perguntas aqui. E me veio muitas perguntas. Muitas mesmo. Eu fico agradecido pela interação de vocês. Eu vou me utilizar mais de perguntas. Deixa eu sempre deixar claro aqui, que já é costume meu. É costume? Já é meu costume. Deixa eu só ver aqui o negócio. Algumas irmãs me chamam no direct e contam algumas coisas, pedem oração e eu não atendo. Não fica triste comigo, por favor. Eu não atendo porque eu não falo com mulher no direct, no WhatsApp. Antes mesmo de existir Instagram, antes mesmo de existir WhatsApp, eu já não falava. Isso aí é um acordo que eu tenho com a minha esposa e ela também. Ela não fala com homens e eu não falo com mulheres. Exceto quem já faz parte do nosso convívio e aí a gente interage. As irmãs que querem... a não ser, minha esposa está aqui do lado falando, a não ser casais que a gente conversa, que a gente aconselha, que a gente está perto, que a gente está junto. Mas não fiquem aborrecidos comigo, por favor. Eu não entendi, meu irmão. Na verdade, eu já acabei sobre o quinto ponto. Eu só abri para pergunta. E você está falando que você me chama lá, mas não respondo. Querido, acaba sendo muita mensagem que eu recebo. Mas vamos lá. Então é assim, não fiquem chateadas comigo, mas pode chamar a Natália, que na medida do possível, ela ora com você, ela te aconselha, ela te dá uma palavra, tá bom? Tenha só um pouquito de paciência, porque às vezes a mensagem vai por filtro. Existe um filtro no Instagram, gente. E às vezes as pessoas acabam, eu vou até tirar o som para falar disso, e às vezes eu acabo vendo pessoas que mandam mensagem de maneira não tão educada, achando que a gente não quer responder, que a gente não quer falar. Que vocês não falam com a gente. Não é isso. Primeiro que eu tenho uma vida, né? Minha vida não é essa aqui de frente para um celular. Eu tenho uma vida, eu tenho coisas, eu tenho uma família, eu não vivo pendurado em telefone, eu tenho meus afazeres, como a minha esposa também, mas sempre na medida do possível eu vou respondendo. Por exemplo, quando a Natália esteve internada, eu recebi mais de 2.800 mensagens no meu WhatsApp. Você imagina como que eu vou responder, como que eu vim respondendo. Respondi uma por uma. Foi mensagem automática, entendeu? Daniel, eu vou colocar nos meus stories aqui, um arrasta para cima de um grupo do Telegram. E aí você arrasta para cima, vem fazer parte desse grupo do Telegram, que ali tem muito conteúdo. Eu tô sempre colocando vídeos, e-books, estudos, tá bom?
Vai ser muito bom ter você por lá. Então é isso. E às vezes tem irmãs que chamam, e eu entendo, pedindo oração, pedindo socorro e coisa do tipo. Eu vou pedir qualquer coisa que você, minha irmã, queira, procura minha esposa, que ela com maior paciência ela vai te responder, vai orar com você, vai ser muito bacana. De repente ela até te coloca numa lista de transmissão dela para orar junto, tá bom? Mas é porque eu acabo vendo, até aqui mesmo, as pessoas... eu abri para pergunta, algumas perguntas que não tem a ver com o que a gente está conversando esses dias. Tá bom? Eu sei que você vai entender. Mas que bom. Que bom mesmo. Tá bom? Ó, mais uma pergunta aqui, ó. Por que é tão difícil influenciar? E aí, a pergunta tá certa. Porém, quando você entende quem de fato você é, inevitavelmente você vai influenciar. Então você não pode se esquecer quem você é. Fermento é fermento, sempre vai ser fermento. Depois que o fermento entra na massa, a massa é que se cuide, porque a massa cresce. Não é difícil influenciar. Influenciar é o normal quando se sabe quem se é. Vamos lá, vou terminar aqui já, gente. Olha essa pergunta aqui. Eu não me lembro de ter aberto para perguntas. Deixa eu perguntar. Vocês conseguem ler a pergunta aqui? Consegue, amor? Consegue? Como ser influência quando não se é tão influente? Não. Vamos lá, de novo. Vocês estão entendendo? A gente precisa fazer uma série de lives só sobre quem sou. O que você acha, amor? Fazer live só sobre tratando de identidade. Porque quando você é quem é, você influencia. Influencia. Na verdade, quem aparece é a massa. Não sei se você vai entender a minha resposta. Quem aparece é a massa. Mas a massa só é quem é, porque o fermento foi introduzido nela. A gente precisa ter um tempo aqui só sobre identidade. Eu vou preparar aqui pelo menos uma live, uma mega live, assim, sem parar. Umas 3 horas direto. Só sobre identidade. Porque a gente precisa saber quem somos. Vamos lá, alguém responde essa pergunta? Pergunta boa, né? Fala aí. Como assimilar fermento, sal e luz? Primeiro que fermento é introduzido na massa para fazê-la crescer. O sal tempera
para ter gosto. E a luz a apresenta para ter credibilidade. O fermento faz a massa crescer, o sal tempera a massa e a luz a apresenta para ter crédito. Essa tem sido as dúvidas aqui. As perguntas revelam as dúvidas, né? Mais uma vez, porque é tão difícil influenciar. A gente, de certa forma, precisa mesmo ter um tempo aqui. Essa semana não garanto, mas essa semana não tem como, porque ainda falta 2 pontos. Sábado, domingo, a gente encerra. Quem sabe na segunda-feira eu já venho com essa live só sobre identidade. Olha essa pergunta. Quem tem que ser? Sal ou fermento? E aí, gente, responde. Sal tempera. E fermento cresce. Os desafios continuam, são sempre, eles não param nunca. Vamos lá. Gente, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Obrigado por vocês estarem por aqui. Que o Senhor continue prosperando você e a sua casa. Tá bom? É sempre muito bom a gente bater papo, a gente tirar dúvidas. Eu confesso que não adianta, eu não sei tudo. E eu não tenho problema nenhum de, quando não souber, falar que não sei. E quando eu não souber, eu não vou inventar. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Deus continue guardando todos vocês, tá bom? Minha palavra a vocês é de muito obrigado, tá bom? Tchau, tchau, valeu. Você quer printar? Pera aí. Desativar os comentários. A Bíblia aqui, ó. Pronto. Deus abençoe, valeu.